Fala, torcedor vascaíno. É um prazer ter você aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai assistir esse vídeo. Seja muito bem-vindo. É um prazer nosso, incrível, estar construindo esse projeto, iniciando esse canal. Um canal vai ser muito bacana. Seja muito bem-vindo. Espero que você curta esse vídeo. A gente vai vamos fazer uma apresentação para vocês do porquê nós somos vascaíno pra caramba, né? Por que a gente idolatra Dinamite, Edmundo, Juninho? Por que a gente tem o mesmo sentimento, a mesma paixão? Então nós vamos nos apresentar para vocês, vamos falar do nosso projeto nesse vídeo e também vamos passar por algumas pautas do momento para você entender como que a gente pensa, qual é a nossa forma de opinar sobre esse tipo de assunto. Então, sejam bem-vindos, fique com a gente, curta a gente, não deixa de seguir a gente aí, ó. Se você curtiu o vídeo, deixa sua inscrição, toca o sininho lá para você saber quando que vai chegar um vídeo nosso aí. Tem muita coisa bacana por vir e o projeto tenho certeza que vocês vão gostar, porque o nosso lema é esse, de torcedor para torcedor. Tem uma galera incrível fazendo mídia aí do Vasco no YouTube, né? A galera muito boa, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar do nosso diferencial, tá bom? Então, depois dessas considerações iniciais, me chamo Leandro Alves, tá? Sou um dos fundadores aqui do canal do YouTube. Ninguém aqui é, trabalha aqui com mídia, ninguém nunca se envolveu com mídia, né? O nosso apoio é de vocês podem estar vendo aí no canto aí do vídeo, é o meu enteado, um garoto de 17 anos aí está apoiando a gente. Então, é de coração mesmo, vai ter o maior zelo possível, a maior paixão de entregar o melhor conteúdo, as melhores abordagens, debates qualificados, muito bons, entendeu? Estamos abertos a críticas, opiniões, comentários e vamos lá. Então, eu me chamo Leandro Alves, de novo, repetindo, sou um dos fundadores do canal, junto com o Felipe Simões, que daqui a pouco vai se apresentar, o Daniel Bastos e o Carlos Eduardo, né? Nós quatro vamos compor esse quarteto que vai levar para você, além de entretenimento, debate, reflexão, pensamento crítico sobre o nosso clube tão amado, que é o Vasco da Gama. Nesse momento, eu vou passar aqui para o Daniel, né, para o Daniel fazer a apresentação dele. Ele vai contar um pouquinho da história dele. Essa ordem é por uma questão alfabética. E depois eu volto para mim, para eu contar um pouco mais da minha história. E, Daniel, fale aí, por que você ama o Vasco? Por que você é fanático e louco por esse clube? E por que você é o mais Barreira ao invés de Lagoa? Fala, meu amigo Leandro, fala, torcedor vascaíno. Vem com a gente nesse projeto que o Leandro já falou aí no início, né? Que é um projeto de 4 amigos, né? Nós... Vou me apresentar primeiro, né? Meu nome é Daniel Bastos, como o Leandro já falou. Eu sou vascaíno desde o dia que eu nasci, em 1982. Basicamente, eu falo isso para todo mundo, que você não escolhe ser Vasco, é o Vasco que te escolhe, então não adianta, você não tem papo, é uma paixão que vem com você, você nasce com isso e acabou, entendeu? Não tem como você negar isso. E nós somos 4 amigos que a gente se encontrou aí na faculdade, eu, Leandro e Cadu, né, o Felipe, por intermédio do Cadu, a gente agregou também, é nosso amigão. E a gente, em grupos de WhatsApp, a gente fala de Vasco todo dia, a gente vive o Vasco todo dia, a gente respira o Vasco todo dia. E por ideia até do Leandro, né? Pô, por que a gente não cria um canal? Por que a gente não faz um canal? Vamos falar de Vasco.
E aí nós fomos pesquisar, fizemos uma pesquisa de outros canais de Vasco, então para vocês verem que a gente está fazendo uma parada bem séria, mesmo um negócio bem legal. E o nosso diferencial de canal é que a gente seja efetivamente um canal que fale de torcedor para torcedor. Esse é o nosso diferencial, que foi uma coisa que a gente não achou aí nos demais canais. Embora cada um tenha a sua peculiaridade, a sua particularidade, a sua coisa boa, assim, vários canais de Vasco muito bons, a gente vem agregar e tentar trazer você, torcedor, para participar com a gente do canal. A gente vai fazer com que você, torcedor, que está lá na arquibancada, que está lá junto com a gente, que vai encontrar com a gente em São Januário, a gente vai trazer você para participar da live aqui com a gente no canal. Esse vai ser o diferencial do nosso canal. E aí, a gente tem um jogo marcante, tem alguma coisa marcante que faz você lembrar de quando você virou Vasco. Eu tenho uma história, porque a minha família ela é toda de botafoguense, ela não é uma família de vascaínos, ela é uma família de botafoguense. E, assim, eu não lembro dessa história, mas a minha mãe conta que uma vez eu estava triste pelo canto, e aí a minha mãe veio me perguntar por que eu estava triste, e eu falei para ela que eu estava triste porque eu não queria mais ser Botafogo, que eu queria era ser Vasco. E aí ela falou, meu filho, você pode ser o que você quiser. Eu não lembro dessa história, mas, porra, se minha mãe falou é porque é verdade, né? Se a minha mãe falou isso é porque é verdade. Minha mãe falou que o Vasco ia virar no 4-3 em cima do Palmeiras, foi verdade. Então, assim, em mãe a gente confia e ponto final. Mas o que eu lembro, efetivamente, do primeiro título foi em 1989, que eu estava na casa do meu padrinho, e o gol do Sorato. Ali eu lembro efetivamente de chorar a primeira vez pelo Vasco e lembro efetivamente que eu chorei a segunda vez quando o Vasco perdeu o Campeonato Carioca com o Botafogo em 90. Então, assim, eu lembro, eu era moleque, eu tinha 7 anos, tinha 7 anos em 89, tinha 8 anos em 90, foram as duas primeiras vezes que eu chorei pelo Vasco. E depois eu chorei por vários títulos, chorei porque o Dene morreu, chorei porque o Edmundo fez tudo que fez em 97, mas efetivamente eu lembro como se fosse hoje de 89. Eu estava na casa do meu padrinho, o gol do Sorato, o bicampeonato, eu lembro efetivamente. Eu acho que dali em diante eu passei a ser vascaíno. Eu sou vascaíno mesmo, eu tenho uma tatuagem do Vasco. Mais para frente eu mostro para a galera aí que eu tenho uma tatuagem do Vasco que foi feita em 2008, no sábado, antes do fatídico primeiro rebaixamento. Então, é bem marcante também. E é isso, a gente não é sofredor, não, cara. A gente sabe que a gente passa por um momento difícil, mas a gente sabe a grandeza do nosso clube. Por isso que a gente está criando esse canal, porque a gente sabe a quantidade de torcedor que a gente tem para falar, a gente sabe de tudo isso, né? E eu já me alonguei muito na minha apresentação. Eu vou passar para o Felipe, depois eu volto, porque a gente ainda vai comentar mais algumas coisas do canal, né? Alguns outros. Cada quadro que o canal vai apresentar, a gente depois vai voltar para bater um papo a mais. Mano, Felipe. Fala, rapaziada, beleza? Sou o Lipe Simões, né? Felipe Simões, mais conhecido aí para a galera mais íntima por Lipe Simões. E como agora você vai estar dentro do nosso canal, então você também já é íntimo meu. Então você também pode me chamar de Lipe Simões. Cara, então, assim como todos que estão aqui, eu sou mais um vascaíno, né? Eu creio que quem é Vasco de verdade, cara, carrega um amor surpreendente dentro do coração, porque, assim como o Daniel falou, a gente vem passando por um momento muito difícil e esse momento já tem durado, cara, pelo menos aí uns 20 anos, né? A gente tem passado por momentos muito difíceis. E graças a Deus, eu nasci em 86, em 89, eu ainda era muito criança, né? Depois de um pouco maior, vi essa conquista aí do Vasco, tal, com o gol do Sorato, que emocionou o Daniel. Mas a minha época, né, assim, já com lucidez e maturidade para poder entender um pouco o que estava acontecendo, foi a década de 90 ali, 97 tal, que para mim foi a coisa mais surpreendente que aconteceu, né? O Edmundo cara, um ídolo absurdo, né? A primeira vez que eu tive junto com ele, eu não conseguia falar, só tremia, vontade de chorar, uma coisa absurda. E a questão do 4-3 lá com o Palmeiras, enfim. O Vasco ele tem uma ligação sentimental muito grande, né? Acho que dos 4 aqui,
talvez eu seja o que seja o mais coração, o mais sentimento, não que ame mais o Vasco, né? Mas que vai poder, talvez, a minha parte de contribuição vai ser esse sentimento e esse amor que eu tenho, porque o Vasco ele abraça muita coisa, né? Abraça a paternidade, abraça meu amor pelo meu pai, meu amor pelo meu irmão, que é o Carlos Eduardo Cadu. Eu tenho no meu coração e na minha mente as coisas que o Vasco me fez passar, as grandes emoções que o Vasco me deu. Então, eu fui convidado para poder participar, né, desse canal e decidi entrar justamente para que a gente, de alguma maneira, possa contribuir para que o Vasco volte a ser o Vasco que a gente sonhava, que a gente viu como realidade, que a gente sonha que volte a ser. Então é isso, cara. Sou pai de 4 bonecos, né? Na verdade, 3 bonecas e um menino, né? Um boneco. Casado, moro em Realengo, né? Subúrbio do Rio de Janeiro. E é isso, rapaziada. Sejam muito bem-vindos a esse canal. E tem muita coisa bacana, tem as séries muito legais aí para vocês também, seja texto, seja vídeo. Enfim, que a gente vai falar aqui durante esse vídeo. E é isso. Sejam bem-vindos. Saudações vascaínas. Vamos que vamos. Vamos lá, então, já me apresentei, assim, já sabe meu nome, né? Leandro. Eu sou de 89, né? Eu nasci em 89. Eu peguei o Vasco quando eu era pequeno, minha memória, ninguém na minha família é Vasco, né? Então, minha mãe foi criado só pela minha mãe, então ela pouco se envolvia com futebol, mas o Vasco me traz uma emoção muito grande quando eu falo de Vasco, ainda mais porque uma particularidade, né? Minha mãe faleceu recentemente e a gente tinha uma ligação muito grande por conta do clube, por conta do Vasco. Os momentos assim que eu me estressava com o Vasco, Márcio Careca. Quem sentia na pele era minha mãe, a época o mais novo, ela morava comigo, então ela sofria, ela falava, meu filho, você vai infartar, você vai ter um problema ainda por causa do jogo. Eu não estava nem aí. Então, mas a minha paixão pelo Vasco, particularmente, começou em 97, 98, eu era muito garoto. Todos os meus amigos de escola decidiram torcer pelo rival, né? E eu me negava a torcer pelo rival, apesar da pressão. Não, tem flamenguista aqui, como é que pode? Pô, todo mundo aqui torce pelo Flamengo. Só que não, eu decidi torcer pela essa história linda, incrível, por essa Cruz de Malta. Eu acho que todo vascaíno, acima de tudo, tem que ter muito orgulho de falar que é Vasco, entendeu? É um momento difícil, né, que a gente atravessa aí de 2 décadas já de ostracismo, e você não tem que, no meio de uma galera, se sentir envergonhado. Pelo contrário, é isso que a gente quer resgatar em você. A gente quer resgatar esse sentimento, tirar esse pessimismo de você. As coisas estão muito caóticas dentro do clube, graves. A gente vai tentar de maneira didática, é isso que é o nosso projeto. A gente vai tentar trazer para você mastigado. A gente tem um processo político extremamente complexo. A gente tem questões econômicas complexas. E é isso que a gente quer levar para você mastigado, para que você não caia, torcedor. Você que seja sócio torcedor, não seja, para que você que é sócio estatutário, para que você tenha compreensão da importância da sua manifestação na rede social, da sua declaração de amor pelo clube, da importância do seu recurso que é suado e que vai para dentro do clube. Ou seja, é isso que a gente quer colocar para você. Existe uma galera muito boa fazendo aí, dando notícia do dia a dia do Vasco. Eventualmente a gente vai trazer notícia, mas não é esse o nosso foco. Nosso foco não é dizer, tá chegando, dar furo de reportagem, não é o nosso foco. Ninguém aqui é jornalista. O nosso foco é debate consciente, crítica, pesquisa com você. A gente precisa muito, demais, que você participe das nossas pesquisas. A gente quer ser um grande foco de pesquisa que vai melhorar a nossa vida em relação ao clube, entendeu? Então, é quase um apelo, né? E fora isso, eu vou entrar agora na parte que eu fico muito satisfeito,
porque saiu aí das nossas cabeças ideias muito bacanas e do projeto. Eu vou começar a contar aqui o projeto e depois vou tocar a bola aqui para cada um também contribuir e falar, porque a gente, dentro desse projeto que a gente criou, cada um tem sua responsabilidade para você também entender. Esse projeto a gente teve muito cuidado, principalmente a gente fez um planejamento. A minha particularidade é porque eu venho da área de fazer gestão de projeto na empresa privada, então eu sou meio metódico com essa coisa, mas tem tudo para dar certo, porque a gente fez com calma, a gente está com calma, a gente não vai apressar nada, entendeu? De cair, não, vamos fazer entrevista com fulano, vamos com calma, porque o mais importante é você entender a mensagem. Então, se a gente começou a perceber que você entendeu a mensagem, aí sim a gente vai evoluindo. Então, o projeto ele se divide, né? A gente já está nas redes sociais. O Felipe aí vai comentar um pouquinho para vocês. Vou chamar de Lipe, tá, gente? Vou chamar de Felipe, não. O Lipe vai falar aí das redes sociais para vocês, como que a gente está entendendo isso, né? Como que a gente quer agir, como a gente vai interagir com vocês. Então, é a responsabilidade dele. O Daniel, ele tem um conhecimento muito profundo sobre a questão política do Vasco, não só sobre a questão política, sobre a estrutura legal do Vasco, né, legislativa, lá o Estatuto do Vasco. Então, a parte política vai ficar com o Daniel. O Cadu, né, vai agir no nosso backstage, assim como o meu enteado, mas meu enteado é mais a parte que a gente não entende, que é de tecnológica, de fazer a coisa acontecer para chegar para você. O Cadu vai ficar responsável com toda a parte de pesquisa, ele conhece muito da história do Vasco, conhece muito sobre os detalhes e os meandros do Vasco, e ele prefere ficar com essa parte de pesquisa, né, para cuidar e para trazer a história para vocês, o conteúdo para a gente, enfim, tudo que tiver é a nossa enciclopédia, nosso Google, Cadu. Eu fiquei com a parte econômica, não sou economista, mas como eu, dentro das nossas qualidades, como eu estava acostumado já a ver números, né? Não sou economista, não sou contador nem administrador, mas como eu estou acostumado, ter uma leitura fácil sobre o assunto, um entendimento da política econômica geral do país, do mundo. Então eu fiquei com essa parte econômica. E dentro de cada nicho desse, a gente vai tentar trazer os convidados, fazer as entrevistas, elucidar as questões. E essa é uma parte do nosso projeto. A outra parte do nosso projeto, ela se concentra em você, torcedor, trazer você aqui para o canal, seja para participar da live com a gente, com um entrevistado, seja para gravar a sua história do mesmo jeito. Só que aqui a gente deu um migué, né? A gente contou uma história aqui de 2 minutos, você vai contar a sua, porque tem um quadro muito bonito que a gente quer fazer, que a gente quer tocar e emocionar o vascaíno. Vou adiantar aqui o nome do quadro, que é Enquanto Houver um Coração Infantil, que é como você conheceu o Vasco, passou para o seu filho, ou seu pai passou para você. Conta essa história para a gente quer saber. Esse quadro vai ser muito bonito. A gente vai ter o quadro aí de um esforço muito grande também, que é contar a história do clube desde o início. Então, desde a fundação do Vasco. Isso é um desafio enorme de técnico, edição de vídeo, enfim. E aí a gente vai embora. A gente também quer ter um quadro específico, esse eu não vou adiantar, que ele tem um segredinho, um quadro voltado para as torcedoras do Vasco. O público feminino, a gente acha muito importante envolver as meninas, as mulheres, no debate do clube. Somos 9 milhões de vascaínos, extremamente, é o clube mais plural, é o clube do povo. Então, é muito importante que a gente entenda a importância do papel feminino dentro do clube, na arquibancada, enfim, nos vários setores do Vasco. Então, esse é basicamente a estrutura do nosso projeto. Eu vou passar aqui um pouco para cada um explicar
um pouco mais no detalhe, novamente por ordem alfabética. Daniel, conta aí o que você está preparando de política aí para a gente. Não precisa entrar não, porque senão o vídeo aqui vai ficar muito longo. Mas o que a gente está preparando aí para o torcedor, para que ele possa entender de política conosco? Vai lá, Daniel, toca o barco. Então, vamos lá. Como o Leandro falou, a gente está pensando realmente em fazer várias coisas assim bem mastigadas para você torcedor, né? E uma delas é a questão política e aproveitando ainda mais que esse ano a gente é um ano de eleição, né? É um ano de eleição. Então, o canal de imediato, assim, o interessante era até que a gente conseguisse fazer a entrevista com os pré-candidatos, com alguns já candidatos, mas ainda a gente entende que a gente tem que passar para o torcedor vascaíno como é que funciona o processo eleitoral do Vasco, né? Verificar o que o torcedor vascaíno acha dos candidatos e pré-candidatos do Vasco. Então, a gente, antes de entrar na parte política, antes de fazer essas lives com os candidatos, a gente vai tentar trabalhar com vocês lá no Twitter, né? Principalmente. A gente provavelmente vai lançar lá para mais para o final desse mês, início de julho, algumas enquetes com os candidatos a presidente, já com os candidatos a presidente confirmados, já com os pré-candidatos, que a gente sabe que muito provavelmente virão candidatos também, que já são conhecidos da torcida do Vasco, né? E aí o canal a gente vai precisar da ajuda de vocês, que é curtindo o canal, nas redes sociais, principalmente no YouTube, para que a gente possa, né, trazer esses candidatos, esses pré-candidatos para conversar com a gente, conversar com vocês também, né? Isso vai ser de fundamental importância. Vou adiantar aqui, não sei se podia, mas já que ele me deu a palavra, eu vou falar, né? Nós fizemos uma arte que muito provavelmente na nossa primeira live a gente vai tentar explicar e destrinchar todo o processo eleitoral do Vasco hoje, né, o processo eleitoral que a gente tem hoje. Deu um trabalho danado, mas ficou bem bacana, ficou bem didático, né? É todo o processo eleitoral que a gente tem hoje no Vasco. Ele pode mudar por conta da eleição direta, mas ele também vai ser abordado nesse projeto que nós fizemos de explicar o processo eleitoral do Vasco. Então, a gente vai tentar trazer isso para você e aí, junto com isso, fazer o debate político no nosso canal. Principalmente no YouTube, nas nossas lives, junto com os candidatos, junto com você, torcedor, em paralelo com a questão do futebol, que a gente não pode esquecer, com a questão da finança, que o Leandro falou que é extremamente importante, e o próximo presidente vai ter um trabalho danado com relação a isso, entendeu? Eu acho que talvez seja, assim, politicamente falando, né, o mais importante será a escolha do novo vice-presidente de finanças, do novo vice-presidente jurídico, do novo vice-presidente de futebol. Por quê? O vice-presidente de futebol vai ter que fazer mágica com dinheiro que não tem. O vice-presidente de finanças vai ter que fazer mágica com dinheiro que não tem. E o vice-presidente jurídico vai ter que fazer mágica com os nossos credores com dinheiro que a gente não tem. Então, assim, essa próxima eleição é uma eleição fundamental. Fundamental. Então, assim, a gente tem muita questão política para tratar, muita no canal, muita, e a gente quer ouvir dos candidatos, dos pré-candidatos, dos futuros candidatos, dos possíveis candidatos, né, o que eles querem viabilizar para o Vasco nesse próximo triênio. Então, em paralelo, a gente vai conversar com vocês nas nossas redes sociais, né, principalmente no Twitter, com relação às nossas pesquisas, que é para a gente poder saber quais que a torcida do Vasco vai votar, quem está na frente, para a gente tentar trazer pelo menos esses primeiros, né? E convidar você. Tudo vai ser fundamental a participação do torcedor. Isso tudo a gente vai divulgar nas nossas mídias, vamos divulgar para vocês as datas, em todas as mídias, tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram. Você vê que a gente está tendo um cuidado tremendo nessa semana, de fazer várias postagens com relação aos 70 anos do Maracanã, né? Falamos sobre o Roberto ontem, falamos sobre o Edmundo hoje, provavelmente amanhã, não vou dar spoiler, mas falaremos sobre algum outro artilheiro do Vasco.
que também se destacou no Maracanã. Então, assim, é um canal com muito cuidado que a gente está criando. Muito, mas muito cuidado mesmo. Essa primeira live, que não é live, né? A gente está gravando aqui para postar para vocês. Ela saiu, tem mais de um mês que a gente está programando tudo, né? Fazendo as pesquisas, do que a gente vai falar com vocês, dos quadros que a gente vai colocar no ar, que o Leandro já falou alguns. Então, assim, é tudo feito com muito cuidado, com muito carinho e seguindo o nosso lema, de torcedor para torcedor. Eu vou passar para o Felipe. Felipe também tem algumas coisas aí para falar, alguns quadros, especificamente, ainda mais ele que faz as nossas artes, ele que é todas as artes que vocês verem, pode copiar, tudo é o Felipe que faz. Ele que é o craque das artes. Vai, Felipe! Felipe, deixa eu só complementar para o público também entender. O Lipe é o cara não só da rede social, mas ele vai falar também agora das séries que a gente tem para trabalhar nas redes sociais. Lipe, conta sobre essas séries, sobre essas pesquisas, sobre esse universo rede social, que você é o cara aí. E das artes também, né? Da nossa arte. Valeu, rapaziada, pelos elogios aí. Fiquei até com vergonha. Cara, então, hoje todo mundo basicamente entende um pouquinho da rede social e entende a importância que a rede social tem. Né? Assim como já foi falado aí, né, cara, a gente tem muitos e muitos canais falando sobre o Vasco, né, muitas páginas no Instagram, Facebook, enfim, Twitter. Algumas a gente já curtiu lá, a galera segue a gente, tem lá o lema lá na hashtag Vascaíno, segue Vascaíno e tal. E é muito bacana porque a gente tem visto uma aceitação bem bacana nesses poucos dias que a gente está na rede aí, né? Que a galera dá um apoio, o Vascaíno realmente abraça, né? E agora falando sobre a gente, especificamente, a gente vai iniciar algumas séries, né? Inicia no próximo dia 22, assim como a gente já divulgou lá, né? A Pílula Vascaína, né? Foi uma ideia massa aí do Cadu, de falar um pouco sobre a história do Vasco de uma maneira compilada ali, vamos dizer assim, né? Como pequenas doses mesmo de remédio. A gente vê uma galera, pô, a Vascaína explode, página do Vasco com milhões lá, com, sei lá, 1.200.000 pessoas que curtem, mas, cara, uma pequena parte sabe o grandioso tamanho verdadeiro que o Vasco tem. Né, cara? O Vasco tem histórias grandiosas e coisas, como eu falei no vídeo de divulgação, que nem eu mesmo sabia, né? Que vocês vão ter a oportunidade de estar sabendo. Então, e coisas muito pequenininhas, textos pequenos, porque naquela correria do dia a dia e tal, então quando você estiver voltando do trabalho, né, o tempo que você for no banheiro, enfim, dá para você passar lá, ler o seu texto, né, e conhecer um pouco mais sobre o seu time. E com certeza, cara, quanto mais você pesquisar, quanto mais você quiser aprender, quanto mais você ler, mais você vai se apaixonar pela história mais bonita do futebol. Isso é fato. A história do Vasco é uma coisa incrível. Então, cara, compartilha aí com a tua rapaziada, né? Assim como eu já falei. Pô, manda para os seus amigos, a galera que quiser conhecer mais sobre o Vasco. E aí vão ter também as séries voltadas para a parte econômica, né? Vai ter para a parte política do Vasco. Cara, a política do Vasco é um imbróglio, é uma parada esquisita, né? Quem está um pouquinho mais por dentro aí sabe disso, né? Que a gente passa por esse mal aí já tem alguns anos. Então é um emaranhado, mas com toda certeza, cara, assim como o Daniel falou, o Leandro falou também, aqui vocês vão ter a oportunidade de ter isso mastigado. E aí, depois disso, rapaziada, vocês não vão ter mais desculpa para não saber. Quando vocês estiverem no debate aí com seus amigos, sejam eles vascaínos ou não vascaínos, vocês não vão ter mais desculpa, cara. Chegou a hora de vocês terem um lugar, né, que não dá só, bum, vai vir Yaya Touré, papá. Cara, aqui não vai ter blá, blá, blá. Aqui a gente vai falar de Vasco, vai falar do que é verdade dentro do Vasco, né, vai dar informação. Foi para isso que a gente começou. Todo mundo aqui tem família, né? A gente não vive disso, não vive para isso, mas a gente decidiu separar esse tempo para poder estar trazendo informações concretas e verdadeiras sobre o Vasco, né? Dizendo verdadeiramente o que o Vasco é. Então, a rede social está lá, a gente vai deixar aí no vídeo, de alguma maneira, os endereços do Instagram, Facebook, do Twitter. E aí, se vocês puderem e quiserem, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, divulga para a rapaziada de vocês aí. Beleza? Vamos que vamos, dando continuidade aí.
Então vamos tocar aqui. Então você já conhece um pouco de nós, né? Um pouco da gente, vai conhecer ainda mais. Então, para você saber como que a gente pensa, eu vou abrir aqui um debate. Tem dois temas que estão muito na pauta. A gente também está com enquete lá no nosso Twitter. Vamos comentar agora essa enquete para vocês. Claro que a gente ainda tem poucos votos. A gente está engateando, tem 2 dias, mas eu acho que é até um sucesso. Eu não entendo muito de rede social, mas a gente já tem uma quantidade boa lá de seguidores no Twitter. Mas a gente consegue ter um termômetro do que o torcedor vascaíno acha. Quais são os 2 pontos, as 2 pautas do momento que estão borbulhando? Retorno do Campeonato Carioca, né? Muita gente ainda é contra, a gente vive uma crise pandêmica, sem precedentes na história mundial, né? A última mais grave crise comparada com essa foi a gripe espanhola, há muito tempo, né? No início do século XX. E agora a gente está vivendo uma outra crise que está mudando o mundo, inclusive a forma como a gente está se apresentando aqui, né? Cada um nas suas casas, o Daniel ali fazendo um merchan ali do álcool em gel, do Vasco, compra produto oficial, galera, é a hora agora, produto oficial. Eu sei que muita gente não tem como, mas vou deixar o jabá aí, ajudar o clube é produto oficial, né? Enfim. Então a gente vive uma crise muito grave, pandêmica, e a gente tem essa disputa, toda uma questão política, né, uma cisão entre os clubes cariocas, né, não há consenso, praticamente. Eu vou abrir a palavra para o Lipe e para o Daniel comentar, mas na minha visão, assim, o campeonato está morto, né, vai cumprir tabela ali, todo mundo. E vou passar aqui os dados, por enquanto, que a gente tem sobre esse assunto, o retorno do Campeonato Carioca, que a gente tem no Twitter. Então, de olho lá no nosso Twitter, votação vai... Claro, eu não sei quando você vai assistir a gente, mas a gente vai deixar a votação até o dia 19/6. Dá para ter um termômetro, não dá para ter números assim para dizer, torcida vascaína, mas a gente consegue ter um termômetro, fazer a consulta aqui rapidinho. Tô com ele aberto aqui, Leandro. Pode falar então, Daniel, os números. Então, basicamente, a gente tem o voto de 10% dos nossos seguidores. É um número expressivo, né? Até. E a pergunta foi, torcedor vascaíno, você é a favor da volta do Campeonato Carioca? Sim, 27%, e não 73%. Daniel, então vamos lá, vamos passar a bola para você. Daniel, Então, você é a favor ou contra o retorno do Campeonato Carioca? Se sim ou não, o porquê? Depois a bola tá com o Lipe, depois o Lipe devolve para mim. Vamos lá. eu sou contra, sou totalmente contra. E por tudo que você já falou, a gente vive uma pandemia que ainda não está controlada no Brasil, em especial, no Rio de Janeiro, em especial. E é um campeonato morto. Foi o que você falou. É um campeonato morto. Só que aí eu vou abrir um parêntese. Né? Eu entendo a questão do Vasco querer voltar a jogar. Né? O Vasco tem 2 problemas. Um que é o problema econômico. O Vasco quer jogar para poder receber a cota de TV. E o Vasco quer jogar para que o campeonato acabe e o Vasco possa rescindir o contrato com a Diadora e apresentar os uniformes da capa que já estão prontos. Então, assim, me dói muito ver o Vasco ter que se juntar com o rival nessa briga e ficar onde Botafogo e Fluminense, falando assim dos 4 grandes, né? Onde Botafogo e Fluminense bateram o pé, pelo menos até agora, né? E já disseram que não vai jogar, não irão jogar na próxima segunda e terça-feira, que está marcado o jogo. Parece que perderam na justiça, né? Mas eles estão dizendo que não vão jogar. E, assim, a gente tem que... Eu não aceito, mas eu entendo a questão econômica, que é o que pauta o Vasco. Eu não, assim... É porque o presidente não fala, entendeu? Eu acho que o presidente deveria falar, vir a público e externar a posição dele com relação a isso mais claramente. Ele teria que ser mais claro. Porque a crítica da torcida do Vasco é que ele foi no oba-oba em cima do rival, né?
tanto naquela reunião lá com o presidente da República e tudo isso, para a volta, com a questão da Ferj, mas a gente sabe por trás que o problema todo do Vasco é econômico, né? Para receber a parcela da cota da TV que está faltando e para poder apresentar o novo material que sabe que a torcida quer e a torcida vai comprar, porque a torcida do Vasco abraça o clube e ele está pensando já nessa questão. Mas, basicamente, eu sou contra. Cara, eu acho que não tem como não ser contra, né? Humanamente falando, não tem como não ser contra. Claro que, como você já falou, já explicou muito bem, existe a questão econômica envolvida, e essa questão econômica ela não é somente em cima do Vasco, mas em cima da própria Ferj e do rival. Mas, por outro lado, também a gente tem Fluminense e Botafogo que está passando por problemas financeiros, assim como o Vasco está passando. Né? E acaba que essa não seria uma desculpa da parte do Vasco. Essa questão da capa, né, e do Vasco, eu creio que o Vasco, pela questão da própria pandemia, poderia ter conversado com a Diadora de alguma maneira para poder ter agilizado para que isso acontecesse antes. Né? Pelo que a gente está sabendo aí, a capa já está praticamente com o material pronto, se já não está pronto, e é só realmente colocar para vender, e eu tenho certeza que a torcida vai abraçar de uma forma grandiosa. E o campeonato para o Vasco, então, já está mais acabado ainda, né? A gente estava até conversando isso nos bastidores aqui antes de começar o vídeo, sem falar que o Campeonato Carioca já acabou tem muito tempo, né? A forma desorganizada que ele é feito, mas também isso entra dentro de um outro assunto. Dentro e fora, porque você está começando agora e não tem outro campeonato no Brasil que começou, aí você já mostra a desorganização e aquilo realmente que eles estão olhando, e com toda certeza não é interesse do torcedor, apesar do torcedor ficar feliz pelo lado de voltar a ver o Vasco de volta, mas com toda certeza esse não teria que ter sido tempo, né, olhando até mesmo pela questão europeia, né, de 70 e poucos dias depois do pico do coronavírus que voltou, a gente está com somente 15 dias e um tanto de gente aí, os números, apesar de terem dado uma pequena caída, ainda é um número muito alto, então não dá para você ainda fazer as coisas da forma que estão, e se o Campeonato Carioca já era um tanto sem graça, da maneira que voltou, aí se torna mais sem graça ainda. Mas é isso, minha opinião é que não deveria voltar. Então, a gente não fez complô aqui nos bastidores, tá? De antemão, é uma regra nossa, a gente não combina esse tipo de opinião, mas eu também sou contra o retorno do futebol nesse momento. E a minha cabeça sempre pensa risco. Eu sou acostumado a pensar assim. É um risco grande. Por mais que o Vasco tenha uma condição de testar, né? Pelo que parece, a Ferj vai bancar aí os testes, mas você está colocando, não é só o jogador, são os 11 que vão entrar em campo que também vão estar ali, é um esporte de contato, não tem só isso, tem todo um bastidor, tem gente que vai acompanhar o jogo, a delegação do jogo, você tem toda uma logística envolvida de pessoas que vão estar lá no clube, auxiliando no pré-jogo, no antes-jogo, depois do jogo, etc. Você acaba expondo essas pessoas e, eventualmente, e é assim que o risco funciona, quando você calcula o risco das coisas. A gente já tem uma situação combalida, eu entendo o drama econômico que o Vasco vive de fazer caixa, meses de salários atrasados, não só de jogadores, mas de funcionários, é isso que a gente tem que ter em mente, o torcedor. Não é só o nosso capitão que está lá com o salário atrasado, mas é a tia que está preparando ali a comida do pessoal, é o cara o zelador ali mais humilde, é essa galera também que a gente tem que ter atenção, que tem dificuldade de sobreviver, esse é o termo, de sobreviver. Então, eu entendo esse lado econômico, mas eu entendo também que tem risco econômico. Imagina se um jogador contrai o vírus, né, por conta do clube, e aí, não vou nem dizer que ele morra, porque pesquisas indicam que se você contrair um modo grave do coronavírus, você pode ter 30% da capacidade pulmonar comprometida para sempre.
Então, eu estou dizendo o seguinte, o atleta do Vasco da Gama pode ficar comprometido na sua carreira futebolística. Imagina o processo que isso pode gerar contra o clube. Então, assim, eu entendo que é uma decisão, uma escolha extremamente difícil que a diretoria tem que fazer, mas, obviamente, por esses motivos de risco que você está colocando as pessoas, pelo motivo que todos os meus colegas aqui também explicitaram, eu sou totalmente contra o retorno do Campeonato Carioca, um campeonato que já está há algum tempo fadado, né? Tem seu charme, mas as fórmulas confusas, arbitrais questionáveis, brigas entre os clubes que não conseguem se entender, acabam tornando o campeonato pouco atrativo para os torcedores e também para aquele que remunera, que é o caso aí a emissora que detém os direitos. A gente sabe que já se discute nos bastidores há muito tempo a intromissão dela nos campeonatos estaduais por conta da pouca atratividade, não só no Rio de Janeiro, mas a nível nacional, que os estaduais têm em termos de apelo econômico. Então, sou contra. Para não alongar muito, vamos para a próxima pauta, o próximo assunto do momento, que é a MP, que saiu hoje, rapaz, uma MP aí bombástica no mundo do futebol, cheia de emaranhado político, como é tudo nesse país, né? Tem de interesses. E eu gostaria de ouvir, a gente também abriu uma enquete lá no Twitter, essa enquete vai ficar mais tempo, que a gente quer entender se você é contra ou se você é a favor dessa MP. Para quem não sabe, o principal ponto da MP, eu não vou me debruçar sobre os demais itens, mas o principal ponto é o mandante do jogo vai atrair para si o direito de transmissão, né? E isso muda todo o cenário que a gente tem com a atual detentora do campeonato, de todos os campeonatos praticamente do país, né? Ela detém a maior parte dos campeonatos, seja estadual, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, praticamente ela é detentora de quase tudo. Isso vai impactar essa relação dos clubes com ela, basicamente, seja para barganhar mais valores, ou seja, para ter uma autonomia e procurar outros rumos, outras fontes de renda que não seja ela. Enfim, é uma relação extremamente estremecida, e essa MP vem num momento em que a nossa política federal está em choque com essa emissora. Então, Daniel, sobre a polêmica MP aí do futebol, editada pelo nosso presidente da República, você é contra ou a favor? Se for contra, se for a favor, por quê? Olha só, vamos lá. Logo assim que a MP saiu, a gente começou, né? Começou a conversar no nosso grupo, né? Do grupo de WhatsApp que nós temos, do canal, e já surgiu uma enquete. O Leandro botou, o Cadu falou, precisa da enquete, em 2 minutos já tinha a pergunta, e aí a gente colocou, já tinha a pergunta e as opções de resposta. Então, basicamente, a pergunta que foi feita no Twitter para os torcedores foi: o presidente da República editou uma MP que dá ao clube mandante, né, a prerrogativa de negociar o direito de transmissão da partida. E a minha pergunta é direto para o torcedor do Vasco, não quero saber dos outros, né? Acredita que a mudança pode beneficiar o Vasco de alguma forma? Temos 5% de votantes dos nossos... É um número também, considero até aceitável, até porque a enquete está no ar um pouco mais de 5 horas, né? Então ainda tem bastante tempo para a galera votar. Sim, 50%, não 25%, e 25% acho que vai ser indiferente a questão da MP. Eu confesso que eu vou ter que aguardar um pouco para analisar, só que eu passei a tarde ouvindo algumas pessoas comentando sobre a MP. Né? Uma foi o Vene Casagrande, para quem não sabe, é um jornalista, né? E uma coisa que ele deixou claro, que as pessoas estavam achando que a emissora, detentora dos direitos econômicos, dos direitos de transmissão, ia sair em prejuízo, e foi que ele deixou bem claro que quem tem os direitos, né, já negociados, os direitos se mantêm. Então, assim, de uma forma ou de outra, a emissora não... A emissora que todo mundo sabe, não preciso falar o nome aqui, a emissora que detém os direitos de transmissão no Brasil, ela está resguardada pelos contratos que já foram feitos antes da MP.
né? Só que abre um leque enorme, né? Enorme. Agora, eu acho muito cedo ainda para cravar aqui que é bom, que é ruim, que vai dar na mesma, entendeu? Eu acho que abre um leque. Abre um leque porque eu entendo que o caminho é streaming. Então, assim, como o caminho é streaming para tudo, né? Começou com filme, com série, e agora já tem o futebol, com um canal bastante conhecido aí, que transmite a Libertadores, transmite a Sul-Americana, né? O próprio Facebook, que transmite jogo. Assim, a gente tem que saber como a Vasco TV pode se comportar com relação a isso, para uma possível transmissão no futuro, entendeu? De cobrança até de mensalidade na Vasco TV. Não sei. Assim, sinceramente, não sei. Se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim. Entendeu? Eu acredito, assim, hoje, se você falar, não, mas você não pode ficar em cima do muro, eu vou dizer que parece ser bom. Parece ser bom. Mas a gente vai precisar negociar bem. A gente vai precisar negociar bem. E talvez a gente consiga negociar bem até com a empresa que é detentora dos direitos hoje. Né? Talvez a gente tenha um poder nas mãos que a gente possa negociar melhor, coisa que a gente não consegue fazer já tem uns 10 anos. Né? Que a gente vem ganhando muito pouco com relação à cota de TV, principalmente se você for analisar em cima do rival do Rio, em cima do rival de São Paulo. Então, assim, é uma diferença muito grande e a gente precisa tirar essa diferença. Porque o nosso problema é basicamente de gerar receita e a gente sabe que a maior receita do clube é de direitos de transmissão. Né? Agora tem um outro ponto da MP, né, que não foi falado, o Leandro acabou não falando, a gente ainda não fez enquete, precisa aprofundar também um pouco mais, mas desde 2000, desde o fatídico Vasco 3, São Caetano 1, que não há no Brasil uma emissora, né, vou dizer assim, um canal de comunicação, melhor falando, né, um veículo de comunicação que faça uma propaganda numa camisa. E não era permitido, era proibido desde 2000, pós o jogo Vasco-São Caetano, e a MP permite. Ou seja, abre mais um leque para que a gente possa buscar patrocínio. Também abre mais um leque para os clubes, na verdade não para a gente, para os clubes, né, em geral, buscarem patrocínio. Patrocínio de serviços de streaming, de canais de TV, eventualmente, né, de canal de TV fechado, de canal de TV de fora, que venha para cá, né, que esteja entrando aqui no Brasil, é uma outra oportunidade. Então, assim, a MP em si, ela pode ser uma boa saída para os clubes. Agora, resta saber como cada clube vai cuidar dela, nos seus bastidores, no seu marketing, no seu jurídico, né? Como que a emissora detentora dos direitos hoje ela vai tratar isso juridicamente, né? Porque é um baque, você querendo ou não, mas assim, hoje se eu tivesse que votar, eu votaria assim, mas com bastante vírgula, bastante asterisco ali para fazer essa composição. Cara, então, como tem que dar uma resposta, a minha também é sim. Sim, como torcedor. Sim, é esperançoso de que daqui para frente, após essa eleição, a gente vai ter alguém que saiba lidar melhor com a situação interna do Vasco e possa aproveitar isso a favor do torcedor e a favor do próprio Vasco. Né? A gente tem hoje aí o rival comemorando toda essa situação porque eles sabem o quanto que de grana isso pode gerar para eles. Né? Então, o meu sim é um sim realmente de esperança e um sim também pela questão do avanço. Né? Assim como o Daniel falou, porque, cara, hoje tudo é internet. Né? Hoje, assim, eu particularmente não tenho TV a cabo mais dentro de casa, né? É só através da internet.
Então, eu acho que essa MP, olhando por esse lado, ela leva a gente a uma nova era nessa questão de transmissão, porque eu particularmente acho que já está ficando um pouco feio. Está ficando, não, já está feio há muito tempo o que a emissora aí principal, né, que tem os direitos, vem fazendo com os campeonatos e que vem fazendo com o Vasco, né? A gente nota isso, é muito claro. Então, eu espero que aqueles, né, que hoje estão de frente do clube, né, do Vasco, possam se aproveitar disso, sendo realmente para poder fazer com que o Vasco TV crie uma estrutura melhor, ou até mesmo com a emissora usando isso, né, usando esse pé na bunda aí, né, que o rival está dando neles, para poder trazer algum tipo de benefício para a gente, né, e o Vasco voltar a ter como é que eu vou dizer, ser bem visto em relação a isso por eles, entendeu? Então, meu voto é sim. Valeu, Lipe. Valeu, Daniel. Obrigado pelas considerações. Agora eu vou para o meu voto. E tá cheio de asterísticos e, como o Daniel falou, talvez eu dê um voto até polêmico. Eu sou a favor, tá? Legal. É um avanço, concordo com os meus amigos. Mas tem um porém que eu vou colocar aqui, um super porém. Primeiro de tudo, eu acho que, como está sendo chamado aí por alguns, hoje eu li a respeito disso, em alguns locais, alguns veículos, chamando a MP de MP rubro-negra, tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que considerar em que circunstâncias essa MP foi construída, né? E esse ponto da transmissão ele veio no apagar das luzes. Essa MP era para ter sido editada na posse lá do antes da posse do ministro das Comunicações, e esse detalhe gigantesco, que é o principal que ela trouxe, foi editada no final do dia de ontem, provavelmente, depois da conversa do presidente do Flamengo com o presidente da República. Então, assim, é um MP recheada ali de um certo política de bastidor que a gente conhece do país, né, de interesse exclusivo do rival, porque o rival tá rompido aí no Campeonato Estadual, a gente já sabe, né, não rompeu com a emissora detentora dos direitos e tá para fechar aí uma gigante do streaming. Então, percebam que é um negócio que foi editado no final, no apagar das luzes, é meio nebuloso, e havia um acordo político dentro do Congresso que essa MP não sairia, por isso que ela não saiu na posse do novo ministro das Comunicações, porque o Congresso tem uma pauta idêntica para votar a lei. Então, eu vou dar só uma pequena explicação, né? Toda MP, que é uma medida provisória, ela tem um prazo de validade e o Congresso precisa votar essa MP nesse prazo. Senão ela vai caducar e ela vai perder a validade dela. Então, para além desse emaranhado político, da forma que ela nasceu, eu também tenho aqui a tese que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte: hoje o Vasco tem contrato com essa emissora é fiador e agente garantidor de inúmeros empréstimos e dívidas que o Vasco vem contraindo, né? A gente há muito tempo vem fazendo antecipação de cotas de TV para pagar empréstimo, para pagar funcionário, para pagar isso, para pagar aquilo. Isso deixou a gente escravo da emissora. Basicamente é isso que acontece, essa é a realidade. Mas também é ela que garante que o dinheiro saia quando não tem mais de onde sair. Então o Vasco vai para o mercado, já está com o nome arranhadíssimo nas instituições financeiras, e chega, ó, eu tenho dinheiro para a Globo. Desculpa, até falei aqui o nome da emissora, mas eu tenho dinheiro aqui da emissora para sair do meu contrato que eu tenho com ela. Então eu vou usá-lo para fazer o pagamento dessa dívida. E a emissora é uma emissora gigante, não só a nível nacional, a nível global. E o mercado
topa o risco, fala, pô, é ela que está garantindo esse contrato. Então, tudo bem, Vasco, eu vou. Então, o risco de calote dessa emissora para o clube é muito pequeno, então eu vou topar te emprestar o dinheiro mediante o seu contrato de transmissão de jogos. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Hoje eu não vejo o Vasco nem daqui a 1 ou 2 anos com capacidade de estrutura de montar o seu pay-per-view, vamos chamar assim, né? Eu não vejo. Hoje o Vasco tem um cenário econômico gravíssimo e pautas para de recuperação econômica. Isso pode gerar muito dinheiro para o Vasco, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas eu estou partindo da premissa técnica. Vamos supor que será que o Vasco hoje tem estrutura tecnológica para entregar um material de qualidade? E isso vai empreender desenvolvimento, TI, custo, gasto. Se resolverem 1 milhão de vascaínos assinar o pay-per-view, sem dúvida. Até pouco tempo atrás a gente não tinha um canal no YouTube decente. Está começando agora a engatinhar a Vasco TV de uma maneira decente, gerando conteúdo de uma forma que a gente curte, que a gente gosta, para a gente ir lá consumir, ver. Então, é nesse prisma de estrutura que eu estou tentando trazer essa reflexão para você, o torcedor vascaíno, de repente que vai entrar no oba-oba. É claro que eu posso estar aqui redondamente enganado, Leandro, você está falando a maior besteira, mas é a minha opinião e acho que vale a reflexão desse ponto. Claro que se o Vasco tivesse estruturado economicamente hoje, ou daqui a 5 anos, quando vencer o contrato de TV, porra, é um puta negócio. Não tenho dúvida disso. Mas hoje, por isso que eu voto sim, é uma medida boa, mas para o cenário atual do Vasco, de relação contratual, até um pouco desse obscurantismo como nasceu essa MP, e por conta hoje eu vejo da incapacidade de prover um material de qualidade para o torcedor vascaíno, porque isso demanda muito investimento, não é uma coisa simples. Eu acho que nesse momento não seria bom, apesar da medida para o futuro e de avanço para os clubes nacionais ser válida. Então, eu espero que você tenha abraçado as nossas reflexões do Lipe, do Daniel, minhas, né? Façam seus comentários, deixem aí os comentários são muito importantes para a gente trazer aqui e entender. A gente vai fazer o esforço de ler os comentários, se a gente achar que tem um que é muito bom, a gente quer trazer você aqui no canal, porque a gente fala, pô, a gente tem que trazer esse cara, o comentário do cara é perfeito. Então a gente quer trazer ele, assim que a gente vai começar a mapear os torcedores, é claro que a gente vai acabar vendo que determinado torcedor é conhecido, vai ficar conhecido nosso, conforme a gente for lendo e a gente for publicando o vídeo. E, então, deixe comentários. Eu vou encerrar por aqui. Meu muito obrigado. Se você ficou até agora, o vídeo ficou um pouco longo, né? Mas a gente precisava passar por esses assuntos, explicar para você, né, nosso projeto, se apresentar, falar dessas pautas, para vocês saberem mais ou menos como que a gente pensa também sobre N assuntos, você começar a conhecer e se interessar pela nossa formação de opinião, porque a gente vai acabar sendo formador de opinião, mas, sobretudo, a gente não quer impor opinião, a gente quer trazer reflexão para que você tenha condições de, num debate, explicar a estrutura, como funciona, como a roda gira. A gente também aqui não está para ser professor, está para aprender com você. Você vai trazer comentários que a gente vai aprender com você. Então, por favor, curte aí a gente, toca o sininho, deixa o comentário. Vou passar aqui rapidinho para o Daniel e para o Lipe fazer as considerações finais e deixar o até logo. E que a gente vai se encontrar com certeza muito mais vezes nesse projeto e nesse canal. Valeu, pessoal. Forte abraço. Saudações vascaínas. Vai lá, Daniel. Valeu, galera. Obrigado aí por estar com a gente, né, até agora. Como vocês viram, o vídeo ficou um pouco longo, porque, cara, a gente é torcedor, né, cara? A gente quer falar sobre o Vasco, e aí a gente acaba se alongando um pouco. E para você ver como é que a gente é torcedor igual a você mesmo, e a gente quer criar esse canal para que você tenha também
nessa possibilidade de vir aqui debater com a gente. Esses assuntos que surgem do nada, ou comentar sobre o jogo do final de semana, o jogo de meio de semana, que é o nosso intuito, né, nas lives, comentar a questão econômica, comentar a questão política, né? E aí você vai vir junto com a gente, você pode ter certeza que, não sei se na próxima live, mas já na terceira, o intuito é que a gente tenha um torcedor aqui, um torcedor assíduo da nossa rede social. Então, assim, agradecer demais, demais. A gente já tem uma quantidade, razoável para 2 dias que a gente, né, lançou as redes sociais. A gente tem uma quantidade razoável, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook, até mesmo no canal do YouTube, até mesmo só com o nosso vídeo de apresentação. Então, assim, agradecer demais. Fala com seu amigo vascaíno, fala com a sua amiga vascaína, pede para ele curtir, vem escutar a gente, vem conversar com a gente, que é o principal, é o que a gente mais quer. A gente não quer falar com você, a gente quer falar para você, a gente quer falar com você. Você junto com a gente aqui. Então, fica meu abraço, menos Lagoa, mais Barreira e saudações vascaínas. Grande abraço. Isso aí, rapaziada. Pô, quero agradecer pra caramba vocês aí por terem estado com a gente até agora, né? Como todos já falaram, o tempo ficou um pouco longo, mas o papo foi tão gostoso, né, que o tempo passou rápido e a gente nem percebeu. A gente queria até falar um pouco mais, né, falar sobre outros tópicos também, mas a gente antes falou, cara, não, se a gente começar a botar um monte de coisa vai ficar longo, mas acabou que ficou longo mesmo assim, porque falar de Vasco é muito bom. E é isso, cara. Até o próximo vídeo, né? A gente ficou muito feliz de ter vocês aqui, assim como eles falam, cara, rede social, divulga pra galera aí, compartilha tudo que a gente colocar lá. Quanto mais gente a gente conseguir atingir, é melhor pra gente e é melhor pra vocês também, porque a galera tá recebendo conteúdo. Valeu, um forte abraço, boa noite, bom dia, boa tarde, tamo junto, saudações vascaínas, valeu!